Mas observe, primeiro Deus se apresenta como próximo, como imanente. Depois ele diz e revela claramente que o homem não pode ser comparado com Deus, que simplesmente o homem precisa confiar no que Deus faz. Simplesmente o homem precisa crer que tudo que Deus faz é bom e perfeito. No livro de Provérbios, uma palavra que traz referência à necessidade do povo de Deus ser forte e como é que o povo de Deus precisa e deve ser forte. Estamos relembrando a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa ela não é comemorada como nos dias de outrora, como nos dias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, pois a Páscoa anunciava justamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa significa passagem, a passagem da morte para a vida. Os egípcios, ou todo aquele povo que habitava nas regiões do Egito, foram condenados à morte. Todo primogênito deveria morrer, desde seres humanos a animais. Mas Deus ordenou a Páscoa para que o seu povo fosse salvo, para que o seu povo passasse daquela terrível morte para a vida. E a morte do Cordeiro era que ia dar substituição à morte do povo de Deus, à morte dos hebreus. E ali naquele momento, quando eles sacrificavam o cordeiro e passavam o sangue do cordeiro nas vergas da porta, ali o anjo da morte, o anjo destruidor passava e não tinha autorização de entrar, porque ali tinha um substituto. Ali já havia sangue derramado, mas não dos primogênitos, daqueles que estavam dentro da casa, mas do unigênito, daquele que haveria de vir, do substituto. Ali era simplesmente uma lembrança. Então, se os irmãos observarem, a Páscoa tem tudo a ver com o sermão que nós vamos ver neste momento. Meus irmãos, o nosso texto se encontra no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 24, a leitura será do versículo 10 ao 13, Provérbios capítulo 24, do 10 ao 13, o título do nosso sermão é Conhece-te a ti mesmo. Essa é a segunda parte do nosso sermão, e o texto que nós vamos abordar é o versículo 11, mas os 4 versículos dizem o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não sabemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Meus irmãos, é no versículo 11 que nós vamos meditar esta manhã. E o versículo 11 diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem salvos. Se vocês observarem essa passagem aqui, ela tem tudo a ver com o que Cristo fez pelo seu povo. Ou seja, ela tem tudo a ver com a nossa Páscoa. A nossa Páscoa hoje é comemorada no dia que nos reunimos para a Santa Ceia do Senhor, para a Eucaristia do Senhor, aonde nós lembramos a morte do Senhor até a sua volta, porque dessa maneira nós confessamos ao mundo que nós fomos tirados da morte para a vida. Uma passagem extremamente maior do que a passagem que o povo do Senhor lá no Egito recebeu.
uma misericórdia muito maior, porque ali eles estavam sendo passados de uma morte física para uma vida física. No entanto, Jesus Cristo, Ele nos livrou das trevas, Ele nos tirou do reino de Satanás, Ele nos livrou de uma condenação eterna, trazendo-nos para a vida eterna. Mas por que Jesus Cristo fez isso, meus irmãos? Porque Jesus Cristo se mostrou forte. Jesus Cristo, Ele veio e em dias de angústia, Ele se mostrou forte. Só existe um momento, como nós vimos, de você mostrar a sua força, é quando a angústia chega. E Jesus Cristo se mostrou forte e livrou todos nós que estávamos sendo levados para a morte. Salvou-nos, nós que cambaleávamos, indo para sermos mortos. Isso foi o que Jesus Cristo fez. Mas aqui é uma mensagem para o povo de Deus. Aqui é uma mensagem para você. É como se Deus estivesse dizendo: lembre da Páscoa com a sua vida. Seja um símbolo da Páscoa do meu filho na vida das pessoas. Resgatem as pessoas que estão indo para serem mortos. Salve aqueles que cambaleiam indo para serem mortos. Por que precisamos ser fortes, irmãos? Pergunte-se: o que acontecerá com aqueles que precisam de ajuda se você for fraco? Imagine os cristãos se revelando fracos no dia da angústia. Imagine. E aí os cristãos estão diante de uma multidão que cambaleia indo para serem mortos. Eu pergunto: quem ajudará essas pessoas se você, cristão, se mostrar fraco no dia da angústia? Você não tem essa opção de escolher ser fraco, tanto por você quanto pelo próximo. Ninguém neste mundo pode socorrer o seu próximo como você o pode. Não existe governo mundial, não existem religiões no mundo que possam socorrer o fraco, aquele que está cambaleando para ser morto, como você. Espiritualmente só você pode. Agora a pergunta que fica é: e se você for fraco no dia da angústia, o que será dessas pessoas? Então, por que você precisa ser forte? Por causa do seu semelhante, por causa do seu próximo. Se você crê em Cristo, você tem tudo para ser uma mão forte estendida ao caído. É só disso que você precisa e nada mais. Ter Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você já tem condições de socorrer o fraco, de socorrer o que cambaleia indo para ser morto. Agora, se você se mostrar fraco, não só você está sofrendo dano, mas está privando aquele outro de ser liberto da morte. Eu quero trazer o exemplo de Jó aqui. Os amigos de Jó, eles tiveram uma discussão com Jó e eles pecaram muito pelas coisas que eles diziam. Pecados gravíssimos que o Senhor disse: não, eu não perdoo. Se vocês pedirem perdão, eu não perdoo, a não ser que o meu servo Jó peça por vocês. Só que, irmãos, não é prudente você ler o livro de Jó e em todas as partes que os amigos de Jó falam, você considerar como um engano, como um erro, como uma heresia aquilo que sai da boca deles. Não. Eles falaram muitas coisas verdadeiras. E eu quero trazer aqui uma assertiva de Elifaz diante das afirmações ignorantes de Jó. O que Jó dizia antes de Elifaz lhe reprovar? Veja o que Jó dizia, meus irmãos, no capítulo anterior. Depois disso, capítulo 3 de Jó, do 1 ao 4. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Ele levantou imprecações, maldições para o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um
converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Então Jó estava aqui completamente frustrado com a sua existência. Jó em momento algum blasfemou de Deus, ele se manteve fiel e íntegro diante do Senhor. Foi lindo. As coisas que Jó dizia do Senhor eram esplêndidas e maravilhosas, e o próprio Deus disse isso. Olha, vocês não falaram o que é bom de mim, como falou meu servo Jó. Mas o que era que os amigos de Jó falavam de errado? As acusações contra Jó, dizendo que Deus estava se valendo daquela dor de Jó para puni-lo. Eles não erraram na doutrina, meus irmãos. Eles falavam a doutrina pura como ela é. O problema é que eles aplicavam a doutrina, fazendo com que Deus fosse culpado de algo que Deus não estava sendo ou fazendo. Então os amigos de Jó diziam: olha, Deus está fazendo isso por causa da doutrina da providência retributiva. Você fez mal, você pecou, você isso, e agora Deus está castigando você. E aí Deus se zangou com isso. Mas no que diz respeito à doutrina, não. Então observe, Jó era um forte ajudador dos oprimidos, e é este argumento que Elifaz usa para trazer Jó à realidade. Observe, primeiro ele comete um erro, Elifaz, quando ele diz assim, no capítulo 4, do 1 por diante: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfardar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? O que era que ele estava dizendo? Elifaz estava dizendo o seguinte: olha, quer dizer que você está ficando aborrecido com o que a gente está falando contra você? Você está se enfadando com o que a gente está falando contra você? É como se ele dissesse: aguente, porque nós não podemos ficar calados. E Deus queria antes que eles ficassem calados, já que eles não tinham palavras para consolar Jó. Então aqui ele está justificando o que todos já disseram de mal contra Jó. Mas do 3 por diante você vê grandiosas verdades. Por exemplo, quando ele diz no versículo 3 e 4: eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Então observe que Jó era uma pessoa assim, que vivia fortalecendo os outros, que vivia socorrendo os necessitados, que vivia levantando aqueles que cambaleavam, indo para serem mortos. Então Jó já dava mostras do que Cristo faria com o seu povo, fortalecendo, socorrendo, livrando essas pessoas da morte. E Elifaz que está reconhecendo isso. Então ele diz o seguinte: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? O que é que Elifaz está fazendo? Elifaz está trazendo agora, Jó estava aqui sendo questionado por Elifaz, que dizia o seguinte: que Jó já teve intimidade com Deus, e que Jó mostrou-se uma pessoa muito íntima de fato com Deus. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confias, Jó? Por que você está agindo desse jeito? Por que você está se comportando dessa maneira? Eu lembro de você temendo de tal forma a Deus que a sua confiança era plena nele. A tua esperança, Jó, estava na retidão dos seus caminhos. Você se mostrava reto diante de Deus, confiava. E por que parou agora? E ele continua, meus irmãos, agora sendo questionado por Elifaz referente à fidelidade de Deus. E Elifaz diz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente?
E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Como é que ele quer renovar as forças de Jó? Aqui ele está dizendo: olha, lembra como Deus age com os fiéis, Jó? Não se esqueça disso. Olhe, Jó, para a fidelidade de Deus e veja que tudo que acontece diz respeito ao trato de Deus, ao cuidado de Deus com o seu povo. Nada de mal acontecerá com o seu povo, se assim não for do propósito e do plano de Deus, e isso para o bem do seu povo. Então ele apela também para a fidelidade de Deus. E agora ele vai apelar para a imanência de Deus, meus irmãos, para o fato de que Deus se faz presente, para o fato de que Deus não se aparta nunca do seu povo. À medida que ele diz o seguinte, do versículo 12 ao 16: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Antes de dizer o que foi que Elifaz ouviu, qual foi a revelação do Senhor para Elifaz? Eu quero que você entenda aqui que Elifaz está dizendo o seguinte: olha, é um Deus que se faz presente, Jó. Jó, você não está só. Deus está com você. Não é o teu temor de Deus que te sustenta, porque agora você está achando que Ele não é mais por ti. Ele se faz presente, Ele se revela, Ele é imanente, Ele está com você, e Ele me revelou algumas coisas. Ou seja, Ele, apesar de ser infinitamente grande, se fez do meu tamanho, para que eu entendesse o que ele está me dizendo. E o que foi? Aqui ele vai trazer agora referência à transcendência de Deus, ao fato de que Deus é de forma infinita superior, maior e distante do homem. Mas observe, primeiro Deus se apresenta como próximo, como imanente. Depois ele diz e revela claramente que o homem não pode ser comparado com Deus, que simplesmente o homem precisa confiar no que Deus faz. Simplesmente o homem precisa crer que tudo que Deus faz é bom e perfeito. Observe do 17 ao 21. O que foi que o Espírito ali, que Elifaz não conseguiu discernir a aparência, disse para ele: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui perfeições. Quanto mais aquele que habita em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então observe, quem é o homem para querer uma resposta de Deus? Quem é o filho do homem para achar que tem algum direito diante de Deus? Deus não confia nos seus servos. Meus irmãos, se Deus confiasse em vocês, Ele tiraria o Espírito Santo de vocês e dizia: agora pode ir, siga que eu confio em vocês. Deus não confia em vocês. Por isso que Deus pôs o Espírito Santo em vocês, para que vocês pudessem ser fiéis a Ele. Porque sem o Espírito Santo vocês jamais seriam. Então Deus sabe da fragilidade, da incapacidade de cada um.
mas resta você se valer e desfrutar desta graça. Os homens são incapazes de ajudar a si mesmos e incapazes de ajudar os outros. Eles não têm como nem ajudar a si nem aos outros. Mas é preciso que você tenha bom ânimo diante de Deus e fortaleça o seu coração. Desta forma você ajudará não só a si como aos outros, se você confiar em Deus, na providência dele, para livrar as pessoas da morte e até você mesmo. Observe que interessante, Davi falando algo semelhante no Salmo 37, do 1 ao 5, ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Veja bem, esse versículo 4, que curioso ele é. Ordena que você se agrade do Senhor. Mas em que condição? Não existe condição. É uma ordem incondicional. Ele simplesmente está dizendo: se alegre no Senhor, se agrade do Senhor, só e ponto. Ah, mas eu não estou satisfeito com o que está acontecendo na minha vida. Sim, mas se agrade nele. E depois disso, depois que você se agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, e não o contrário. E como é que eu posso me agradar se o meu coração não está satisfeito? Como o versículo 5 ensina: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue. Ah, Senhor, não estou satisfeito. Entregue isso ao Senhor e confie nele, deixe Ele trabalhar, e o mais Ele fará. Então era isso que Jó precisava, porque era assim que Jó vivia, e foi assim que Jó fortaleceu a muitos. Mas quando chegou a vez de Jó, Jó caiu e ficou completamente frustrado com a sua vida, a ponto de amaldiçoar o seu dia natalício. Próximo da redenção de Jó, próximo da restauração de Jó, no capítulo 42, 5 e 6, é interessante que Jó, conversando com o Senhor, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, mas antes eu te conhecia de longe. Era como se o Senhor fosse um estranho, e de repente alguém falava, e eu dizia: que Deus maravilhoso, agora o Senhor se apresentou para mim, agora o Senhor é meu amigo íntimo, não existe comparação. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Se arrepender de quê? Se Deus tinha dito que Jó era íntegro, reto nos seus caminhos, que se desviava do mal, ele deu esse testemunho de Jó ao próprio Satanás. Inclusive ele vai dar também aos amigos de Jó, dizendo que Jó falou de mim o que era reto. Mas aqui Jó está pedindo perdão, dizendo que se arrepende de alguma coisa. E do que Jó se arrependeu, meus irmãos? Jó se arrependeu, disse que queria que ele fizesse e ele não fez, dele confiar no Senhor simplesmente, dele fazer do temor do Senhor a sua estrutura, a sua esperança. E Jó, ele começou a olhar para si e disse: por que eu não confiei? Simplesmente porque eu não me agradei do meu Deus. Independente do que estava acontecendo comigo, porque eu não me agradei do meu Deus. Senhor, me arrependo por não ter me agradado de ti. Agora é interessante, porque acima um pouco, né, antes de Jó dizer que se arrepende, ele diz o seguinte, do 1 ao 4: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu sei, Senhor, que não tinha outra possibilidade. Agora eu sei, Senhor,
que eu não tinha outra opção, ou não tinha outra condição de viver, senão desta forma que o Senhor predeterminou. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, porque o Senhor pode tudo. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Senhor, quem era eu, que sem conhecimento encobria o teu conselho, questionando coisas que não cabiam a mim? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meus irmãos, Jó aqui não tinha sido restaurado não, ele estava na mesma aflição e na mesma dor, mas o linguajar dele aqui mudou. E por que mudou? Porque ele compreendeu o que estava por trás de tudo aquilo que ele estava vivendo. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Foi o que Deus disse. Jó, você se acha muito sábio, é? Você não está satisfeito com sua vida, não, é? Quer dizer que você está triste e amargurado, porque eu estou fazendo algumas coisas na sua vida. Vamos fazer o seguinte, eu vou sentar e você vai me ensinar. Me ensine alguma coisa que eu não saiba. E aí Jó baixa a cabeça e diz, realmente, quão tolo eu fui, quão ignorante eu fui. Perdão, Senhor, eu me arrependo, e me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Agora veja o que aconteceu depois. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora prestem atenção, o que era que eles diziam que aborreceu a Deus, que fez com que Deus ficasse tão irado? O capítulo 15, 4 e 5, Elifaz diz o seguinte: tornas vão o temor de Deus, e diminuís a devoção a Ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Foi isso que Elifaz disse de Jó e seus amigos. No 22, do 5 ao 7, Elifaz diz o seguinte: porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomastes penhores a teu irmão, e aos seminus despojastes das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão. Jó nunca foi assim. O próprio Deus disse que ele era reto, que ele fazia o que era reto. O problema aqui é que Elifaz tentou de tudo. Quando começaram a entender que Jó não ia abrir mão da sua integridade diante de Deus, eles começaram agora a supor pecados para Jó. Olha, tu fizesse isso, tu deixasse o pobre padecer de fome, tu isso, tudo mentira. E eles diziam, olha, isso é a providência retributiva de Deus, ou seja, Deus está agindo assim, porque você fez assim. E aí Deus se aborrece com estes e diz, não perdoarei vocês, a não ser que meu servo Jó rogue por vocês. E aqui eu quero trazer aos irmãos que é possível sim. Você que sofre, você que passa dificuldades, você que vive em tempos e dias de angústias, é possível sim, não só você ser alegre no Senhor, se agradar do Senhor, como também na dor socorrer o necessitado, livrar os que estão cambaleando, indo para serem mortos, mesmo sob dores e sofrimentos intensos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jó fez isso. Jó, sofrendo o que estava sofrendo, fez o seguinte, do 7 ao 9, do 42, então
foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Veja, Jó salvou, socorreu, livrou da morte os seus amigos, que estavam saudáveis, que estavam perfeitos e íntegros fisicamente, mas Jó salvou-os, mesmo Jó fisicamente estando como um moribundo à beira da morte. Jó foi aquele que resgatou os seus amigos. Depois, veja o que aconteceu. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Tudo mudou na vida de Jó. Deus deu em dobro tudo a Jó. Mas em que momento? Enquanto Jó, em aflição, dizia: eu tenho que livrar os que estão indo para serem mortos. Eu preciso ser forte e ajudá-los, como Cristo fez. Na angústia, Jesus Cristo suou gotas de sangue. Isso é o extremo da angústia, aonde os teus poros dilatam e em vez de suor sai sangue, de tanta angústia que você sofre. Mas nesse momento, Cristo intercedia por nós, intercedia por vocês, para livrar aqueles que estavam indo para serem mortos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuía. Pense, meus irmãos, o que seria de nós se, por exemplo, Paulo tivesse se mostrado um fraco? Se Paulo tivesse dito: o quê? Pregar para os gentios? Vou nada. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas angústias, as minhas aflições. Vou não. Eu não aguento. A angústia é pesada demais para mim. Imaginem, nós não teríamos hoje o Evangelho do Senhor se o Senhor não tivesse dado condição a um homem que saiu de sua terra, do meio dos judeus, para vir para as outras nações. E observem o que aguardava Paulo, observem o que aguardava Paulo e como ele se portou diante não só das angústias que já sofria, como das outras que haveriam de vir. Atos capítulo 20, do 22 ao 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É isso que eu tenho de garantia. Eu não tenho garantia de nada quando eu sair daqui. Só tenho de uma coisa, de que o que me espera lá fora é cadeia e tribulação. Mas veja como ele reage diante disso. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para mim só importa isso: salvar aqueles que estão indo para serem mortos, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero representar a Páscoa do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu quero levar as pessoas da morte para a vida, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E foi isso, meus amados, que Jesus Cristo fez. Isaías já profetizava como seria a nossa Páscoa. Isaías 53, do 4 ao 7 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E ai de nós se ele abrisse. Certamente nós não seríamos salvos. Quando os apóstolos ansiaram por vingança contra aqueles perversos que não queriam receber o Senhor Jesus Cristo, e eles queriam que fogo descesse do céu para consumir todos aqueles que rejeitaram a Cristo, os samaritanos, Jesus Cristo disse: olha, vocês não sabem de que espírito sois. E quando eles tentavam defender Cristo do que havia de vir, Jesus Cristo dizia: olha, vocês acham que se eu pedisse ao Pai, Ele não mandava uma legião de anjos que destruiria com tudo isso aqui num instante só? Graças a Deus, Jesus Cristo foi forte o suficiente para não abrir a boca e ser a nossa Páscoa. Ainda é dito dele: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Hoje Jesus Cristo vê a sua posteridade. Hoje Jesus Cristo vê o fruto da sua alma, por ter sido dada pelo pecado. Aqui estão os irmãos resgatados. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui é a Páscoa puramente revelada. Só que ele diz que nós devemos também levar a Páscoa para os de fora. Mostrar que um cordeiro santo, imaculado, unigênito, se deu por aquele que cambaleia indo para ser morto na eternidade. E o povo de Deus precisa ser forte, irmãos. Por mais aflições que venham sobre esse mundo e recaiam sobre o povo de Deus, o povo de Deus precisa ser forte e olhar para tudo isso como um plano maravilhoso, incompreensível, mas maravilhoso de Deus para nós. Devemos nos alegrar no plano de Deus e não nas coisas que acontecem, porque na verdade nós devemos entender que o que acontece faz parte do plano de Deus. E quem somos nós para questionar ao Senhor? Lembre-se, quando você estiver caindo, fraco, que pessoas precisam de você. Lembre-se do temor do Senhor que sempre te susteve, que sempre te manteve de pé, porque agora não vai manter mais. Lembre-se que o Senhor é fiel e Ele nunca se aparta dos seus filhos. É uma promessa dEle e Ele sempre cumprirá a sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso basta, irmãos, para vocês serem fortes. Isso basta para vocês se livrarem da morte os que estão cambaleando para serem mortos. Basta. Os irmãos não têm do que reclamar, nem também têm motivos para desanimar. Só motivos para se alegrar e se regozijar e ser forte no dia da angústia. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos.